ótimo e colorido dia para você. Meu nome é Eliane e hoje eu vou te ensinar sobre textura e substituição de fios. Mas antes eu quero te dar um recadinho importante. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilha com alguma amiga que você sabe que vai gostar desse vídeo. Vamos à aula. Hoje nós vamos falar sobre texturas de fios. O que é a textura? Textura é a espessura do fio, é a grossura dele. Por exemplo, nesse fio aqui, Círculo Premier, a textura dele é 353 e a metragem é 283 metros. Isso aqui, essa indicação, para que serve? Por exemplo, se numa receita a pessoa fala que pode ser usado esse fio Círculo Premier, de repente eu vou na loja, em algum lugar, e não acho esse fio. Então eu posso substituir ele por outro, desde que a textura seja compatível com a dele. Por exemplo, nesse aqui, o Cisne Premium, a textura dele, deixa eu achar aqui. Textura tá aqui, 357. Esse aqui é 353, então quer dizer que eu posso substituir esse fio por esse outro, porque a espessura dele é praticamente a mesma, certo? E aí eu vou ver, como sempre, né, eu vou ver no rótulo a indicação da agulha. Essa aqui pode ser feita com agulha de 4 a 5 milímetros no Premier, né, se for a de tricô, e a indicação da agulha de crochê. Aqui também tem a metragem. A gente percebe que todos os novelos, eles têm, geralmente, 100 gramas de peso, tanto o Premier quanto esse Premium. Só que o que muda é a metragem dele. Esse aqui do Premium, ele tem, em 100 gramas, ele tem 280 metros. E nesse outro aqui, 100 gramas, ele tem 283 metros. Por quê? Porque como o fio aqui é um pouquinho mais fino que esse outro, a metragem dele vai ter um pouquinho mais. A diferença de 3 metros de um para o outro. Então, quer dizer que esse branco aqui, ele vai render um pouquinho mais que esse. Mas nada que impeça deles serem substituídos um pelo outro. Agora, nesse outro aqui, Círculo Mollet, também 100 gramas, né? A textura dele tem a Tex, né? Tex, que é a textura, é de 500 e 200 metros de comprimento. A indicação das agulhas aqui, né? De tricô e de crochê. Então, esse aqui, ó, a textura é 500, esse aqui era 353, né? Aqui. Então, você pode ver que esse daqui azul de textura 500, ele é bem mais grosso que esse aqui de 353, certo? Então, esse aqui de textura 500, ele pode ser substituído por esse daqui, do Círculo Batik. O Círculo Batik, ele tem textura de 277, né? Também é 100 gramas, como eu falei, como sempre. Também é 100% acrílico, como este. Só que, como ele tem 277, o que a gente faz? Para que fique mais ou menos na mesma textura daquele, a gente pega 2 fios desse aqui do batik. Pega 2 fios desse, vai equivaler a um desse aqui. Aí o que a gente faz? A gente pega a textura que é 277 vezes 2,
vai dar 554. Não tem problema que passe um pouco desse valor aqui, porque não é muita diferença de 500 para 554. Então, a gente pode fazer a substituição do molê pelo batik, ou vice-versa, né? Só que a gente usa 2 fios do batik, né? E na mesma receita, poderia usar um fio do molê. Também tem esse fio seda, é de 599. Então, a gente pode usar este fio a lã seda, substituir por 2 desse aqui também, 2 fios do batik. Porque fazendo 2 fios do batik, a gente fica com a textura de 554, que também fica próxima dessa de 599. Uma diferença de 45, 50 e 4, pouca diferença, assim, 78 de uma textura para outra, não vai interferir tanto no feitio do trabalho. Dá para ser substituído. Agora tem esse aqui da Anne. A Anne aqui é linha, né? As linhas geralmente são usadas para fazer trabalhos mais delicados, tipo no crochê. Mas nada impede que também seja feito no tricô. No tricô a gente pode fazer usando 2 fios da agulha também. Ou pegando, por exemplo, um fio mais fininho com um fio mais grosso, que também dá para ser feito no tricô. A Anne, ela é 100% algodão. A textura dela é 295. Também tem as indicações das agulhas aqui, né? De tricô, 3,5 milímetros. Pode usar de crochê, 1,75. E a Anne, ela tem 500 metros de comprimento. Então, quanto menor o número da textura, maior vai ser o comprimento do novelo. Né? Aqui tá vendo, tem 500 metros. E esse fio da Anne, ele também pode ser substituído pelo Camilla Fashion. Porque o Camilla Fashion, ele tem 300 de textura. Então, de 300 para 295, né? Só 5 pontos de diferença de textura. Então, ele também pode ser substituído com um fio só, que o trabalho vai ficar igual. Ele também é 100% algodão, também tem a mesma quantidade em metragem, 500 metros. Então, tranquilamente dá para substituir um pelo outro, ou mesmo fazer o mesmo trabalho, se for um trabalho bem colorido, com esses 2 tipos de fio na mesma peça, que não vai dar diferença nenhuma. Tem um outro fio aqui também, que é da Coats Corrente. Esse aqui, a Camilla Fashion também é da Coats Corrente, e o Anne é da Círculo. Esse Brunella, a textura dele, vamos ver aqui, ele também é 100% algodão. A textura é 300. Então, também dá para ser substituído o Brunella pelo Camilla Fashion ou pela Anne, ou usar os 3 juntos ao mesmo tempo também numa peça, que também não vai dar diferença nenhuma no trabalho. Deixa eu ver aqui para enxergar aqui. A indicação da agulha também é 1,75. Mas eu, por exemplo, dependendo isso conforme vai passando o tempo, você vai vendo também a tensão do seu ponto. Por exemplo, você pode fazer uma amostrinha de uma peça, né? Uma amostrinha de uma peça assim, marcar uns 10 centímetros aqui
de 10 centímetros aqui de largura. E nesses 10 centímetros, você vai contar quantos pontos cabem aqui nesses 10 centímetros para descobrir a tensão do seu ponto. Mas isso numa próxima aula, numa outra aula, eu explico melhor. Agora, voltando aqui no Brunello, na Camila e na Anne. Tem um outro fio também que chama Pinguim Bela. É da linha Pinguim Bela. Esse daqui é um fio mais fininho, porque a textura dele é 370 e 405 metros. Esse aqui, se quiser, também dá para substituir pelo fio Brunello, que tem 300 de textura. Não tem muita diferença de um para o outro, também dá para ser feito. Porque se você comparar também um com o outro, não é muita diferença, é praticamente a mesma, a espessura, a grossura do fio. Então, dá para ser usado. Então, o Pinguim Bela, ele pode ser usado também junto com o Brunello, ou com o Anne, ou com o Camila Fashion, na mesma peça, ou ser substituído por qualquer um deles. Aqui tem o fio Charme, da Círculo. Também é 100% algodão. Ele tem a textura dele. Deixa eu ver onde está a textura aqui. É 378. Também pode ser usado, substituído por esse aqui do Pinguim Bela, que é 370. É diferença de 8 de um para o outro. Então, esses dois podem ser substituídos um pelo outro, que não tem problema. Ou também pode ser usado os dois juntos. E também nada impede também que ele também seja substituído, o Charme pelo Brunello, ou pelo Anne, ou pelo Camila Fashion. Qual mais? E tem esse outro aqui, só para título de exemplo. Ele é um fio, chama EcoSoft da Euroroma, é um fio ecológico. E a textura dele já é bem maior, ó, 881, né? Então, a gente sempre tem que observar no rótulo todos esses dados que vem nele, né? Qual é o número qual é a textura, qual é a metragem, a composição dele, o número das agulhas que vão ser utilizadas, que aí com o tempo você vai decidir, mesmo que a receita, por exemplo, indique que seja usada uma agulha 2 milímetros, mas se você vê que a tensão do seu ponto ela é muito apertada, você acaba usando a agulha 2,5, usa uma agulha um pouquinho maior. Geralmente eu faço assim, eu já sei que eu tenho um ponto apertado, então quando, por exemplo, numa receita é indicado para usar uma agulha 2, eu geralmente uso meio centímetro a mais, 2,5, porque aí eu tenho certeza que vai dar certo a peça por causa dessa minha tensão, né? Comparando com a que foi feita anteriormente. Por exemplo, se a pessoa fala que para você fazer uma peça do tamanho M na receita lá e usa agulha 2, eu sei como o meu ponto apertado, eu vou usar 2,5, porque aí eu tenho certeza que vai ficar igual a da receita. Então, olhar sempre a textura, a metragem
para saber quantos novelos eu vou ter que usar, né? Ver a cor, né? A indicação da cor. E o lote para que seja pego o mesmo lote para não dar diferença de cor de um novelo para o outro. Qualquer dúvida, tô aqui, tá bom? Gostou dessa aula, minha amiga? Então hoje você acabou de aprender sobre textura e substituição de fios. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ok? Beijos coloridos, tchau!